Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Hoje vamos falar do jogador da seleção brasileira, Paulinho. Por que vamos falar do jogador de futebol, Paulinho? Porque ele é fora da curva, né? Ele está fora ali dessa corrente, desse mar de jogadores evangélicos. Ele é um menino que é adepto do candomblé e deixa isso muito claro sempre que possível. Ou seja, traz representatividade para as pessoas que são adeptas dessa religião, principalmente para os jovens. Afinal de contas, ele é um influenciador, né? Tem uma visibilidade gigantesca e é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem o joinha, compartilharem os vídeos, comentarem e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom? Mas vamos lá. Representatividade importa, eu sempre falo muito isso aqui. Pessoas que têm visibilidade têm a obrigação moral de se posicionar, porque eles representam muita gente se espelha nessas pessoas. Então, assim, é de conhecimento geral, né, que o futebol ele é dominado por jogadores que são evangélicos. E os que não são evangélicos são católicos e quase nenhum desses jogadores foge a essa regra. Então, quando a gente encontra um que, além de fugir dessa regra, ainda se orgulha disso porque ele, sempre que pode, se manifesta. Ontem mesmo no jogo da seleção, porque ele é jogador da seleção brasileira, né, da seleção olímpica, então ele ontem lá nas Olimpíadas ele marcou um gol e fez um gesto referente ao orixá do qual ele pertence, digamos assim, né? Eles costumam usar essa coisa de ser filho de tal orixá. Que o tal orixá seria assim uma espécie de pai espiritual, pai ou mãe espiritual dele. É difícil, gente, é uma religião extremamente complicada, é uma religião muito difícil, né? São muitas e muitas nuances. Assim mesmo, existe uma diferença muito grande daquilo que era praticado na África para aquilo que é praticado no Brasil, né? É uma religião complicadíssima. Então, assim, não dá para ficar muito, né, explicando. Por exemplo, o gesto que ele fez na comemoração do gol, né, que é como se estivesse atirando uma flecha, isso é uma referência ao orixá Oxóssi, que seria um caçador, né, que usaria um arco e flecha que eles chamam de Ofá. Bom, como eu falei, é uma religião muito rica, né, uma religião riquíssima, tá, com uma mitologia rica e linda, uma mitologia muito rica e muito bonita, por sinal. Vale a pena conhecer, né? Mesmo que as pessoas não queiram se envolver com a religião, vale a pena conhecer porque é uma cultura, culturalmente é muito rico. Uma das colocações do Paulinho nas suas redes sociais, que ele também é muito ativo nas redes sociais, foi a seguinte, abre aspas, nunca foi sorte, sempre foi Exu, Laroê, fecha aspas. Esse Laroê, né, seria uma saudação ao orixá Exu. Sim, Exu é um orixá. Existe uma diferença enorme do Exu, né, da Umbanda para o Exu do Candomblé. São coisas bem diferentes. Aliás, são duas religiões bem diferentes, né? Enquanto a Umbanda tem uma ligação muito forte com o cristianismo, com o catolicismo principalmente, o Candomblé não, já tem uma coisa muito mais próxima da África, né? Bom, enfim, mas o foco não é a religião, é a beleza que há, né, nessa coisa, né, na coragem do jogador tão jovem, ele tem 21 anos, ele é carioca, nasceu na Vila da Penha, um jogador tão jovem se posicionar de maneira tão firme, né? Porque provavelmente existem outros jogadores adeptos dessa religião, mas sem essa coragem, né, de se expor a esse ponto, de se colocar, né, e de ter orgulho ainda por isso. Então é muito difícil. É muito bonito quando você vê uma pessoa ainda mais jovem, né, se posicionando dessa forma, né, indo contra a corrente, sabe? É muito bonito. É muito admirável isso, né? Eu acho muito bonito. E assim, por que representatividade importa? Porque, vejam, os jovens adeptos dessa religião, eles podem se espelhar ali. Então eles podem ver, não, eu posso ser um jogador de futebol também.
não tem problema nenhum, né? O esporte, principalmente o futebol, ele não é só para, sei lá, para evangélicos, porque a maioria, a grande maioria é. E existe um preconceito, né? Existe um preconceito muito grande, a gente sabe. Mesmo fora do esporte, existe um preconceito muito grande. Aliás, muito mais, né? Muito mais fora do esporte, existe esse preconceito. Aqui no Rio de Janeiro, então, os templos dessa religião são apedrejados, colocam fogo, os adeptos são intimidados. Teve gente apedrejada, inclusive, aqui no Rio de Janeiro por conta desse preconceito. E esse menino, por exemplo, o Paulinho, ele é muito vítima de assédio nas redes sociais, né? De agressões verbais, de xingamento, de condenações, sabe? Aquela coisa de vai para o inferno, essas bobagens, né? Que os cristãos adoram fazer, né? Adoram intimidar pessoas de outras religiões e pessoas LGBTs, né? Eles adoram intimidar essas pessoas. Bom, e ele deu declarações muito importantes. Eu vou ler uma aqui para vocês que eu acho assim muito legal. Abre aspas. Por tudo que nosso país já sofreu, temos não só o preconceito com religião de matriz africana, mas também de outras naturezas, como de raça, gênero e orientação sexual. Como uma pessoa que tem voz, eu não posso me dar o direito de permanecer calado, de não me posicionar diante de preconceito e negligências. É para se aplaudir ou não é? Um menino de 21 anos, já com tanta consciência, né, cidadã, com tanta consciência política. Muito bonito isso. Muito importante, porque vejam, ele não cita apenas o preconceito à religião, ele cita outros preconceitos. Uma outra colocação muito boa do Paulinho foi a seguinte, vou ler aqui para vocês também. Abre aspas. Se sou crítico do atual governo, é porque eu confio na ciência. Todo mundo enxerga o que se passa durante esse 1 ano e meio de pandemia. Todo o descaso com a saúde. Mesmo vivendo em outro continente, tenho pessoas queridas que moram no Brasil. Elas precisam de segurança, de amparo e de vacinas. Muito, muito consciente esse garoto. Eu fiquei realmente surpreso. Eu não conhecia essa história do Paulinho. Claro, conhecia o Paulinho. Vocês sabem que eu gosto de futebol. Conheci o Paulinho na época que ele jogava no Vasco, depois ele foi lá para a Europa, realmente muito bom jogador, mas eu não conhecia esse lado. Eu fiquei realmente surpreso e feliz. Isso é o tipo de coisa que me deixa muito feliz. Nós temos outros jogadores que se posicionam muito bem nas redes sociais, como o Igor Julião do Fluminense, que é um menino que lê muito, é um menino que indica livros, que se posiciona politicamente, que já condenou muito a homofobia, porque ele tem um tio que é gay, ele faz questão de falar isso sempre, então ele se posiciona sempre a nosso favor. Nós temos o próprio Richarlison, que ontem marcou 3 gols, que foi jogador do Fluminense também, que se posiciona politicamente também. Claro, não talvez com tanta clareza, talvez com tanta profundidade, mas se posiciona. Isso é muito importante, porque o que a gente mais vê são esses jogadores de futebol muito alienados, sempre falando muita bobagem, o que é péssimo, porque, como eu falei, são pessoas com muita visibilidade, são pessoas que influenciam muita juventude, né? Muitos jovens se espelham nesses caras. Então, assim, se eles se posicionam mal, eles estão representando mal a juventude, né? Eles estão sendo um mau exemplo. E quando a gente vê bons exemplos, como o Paulinho, por exemplo, isso é muito gratificante. Isso é muito bom, é esperançoso. Então, assim, como ele tem se posicionado, eu espero mesmo que outros também se posicionem, que outros jogadores que não sejam só evangélicos ou católicos comecem a se posicionar, tomem ele como exemplo, né, e comecem a se posicionar também. Saiam do armário religioso, já que do armário da orientação sexual está muito difícil, né, que saiam do armário da religião, porque isso vai criando uma lógica de ter orgulho mesmo sendo diferente, né, que não precisa ser igualzinho a todo mundo, que você pode ser diferente, não tem problema nenhum. Bom, além do Paulinho, eu vou fazer um outro vídeo, não agora, porque aí vai embolar muito a coisa,
uma na outra, mas eu vou fazer um outro vídeo falando do Douglas Souza, né, que é jogador da seleção de vôlei, tá lá na Olimpíada também, e que é gay, assim, assumidamente gay, se orgulha disso, tem se posicionado demais, e vou fazer um vídeo falando dele sim, porque isso também é muito importante, não é? Então é isso, gente. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.